E aí, já parou para pensar que as atividades físicas que a gente vê por aí, nas escolas, nas praças, nos clubes, não são só exercícios? Pois é, elas contam uma história bem fascinante e que muitas vezes está escondida sobre o nosso próprio país, sobre o Brasil. Bora desvendar juntos essa história que está acontecendo agora mesmo, bem do nosso lado? Vamos mergulhar nisso de cabeça. Pensa comigo, aquele campinho de futebol, a aula de ginástica para a terceira idade, a roda de capoeira no fim de tarde. Tudo isso, na verdade, são como peças de um museu vivo. É sério. Cada um desses lugares guarda pistas sobre como o Brasil pensou, e ainda pensa, o corpo, a saúde e a sociedade como um todo. Então, para a nossa investigação de hoje, a gente vai se tornar uma espécie de detetive social. Primeiro, vamos entender o que é esse território em movimento. Depois, a gente vai pegar nosso kit de ferramentas, que são 5 lentes históricas para decifrar o que a gente vê. Aí, partimos para campo, observando as práticas e as barreiras, usando a metodologia STEAM para analisar tudo e, no final, transformar esse diagnóstico em uma ação de verdade. Ok, vamos começar com a ideia principal, o ponto de partida de tudo. Nenhuma prática corporal é neutra. Não mesmo. Cada movimento, cada regra de um jogo, cada espaço que a gente usa, tudo isso carrega uma bagagem histórica e cultural gigantesca que influencia o jeito que a gente se move hoje. E o pulo do gato é justamente este. As grandes ideias da educação física não ficaram só nos livros de história, sabe? Elas estão vivíssimas nas academias, nos parques, nas escolas. Elas moldam desde o jeito que um professor dá uma aula até quais esportes são mais valorizados na nossa comunidade. Agora sim, vamos pegar nosso kit de ferramentas. Para a gente conseguir ler e entender o que acontece no nosso território, a gente vai usar 5 lentes. Pensa nelas como 5 óculos diferentes, cada um mostrando uma camada da história da educação física no Brasil. Nossa primeira lente é a higienista. Lá no final do Império, começo da República, a grande influência era da medicina. O objetivo? Criar corpos saudáveis, disciplinados para construir uma nação forte. Hoje em dia, a gente vê um eco disso naquela ênfase quase obcecada com saúde e prevenção, onde o corpo é visto só como uma máquina que precisa de conserto. A segunda lente é a militarista. Aqui o foco era bem claro, formar o cidadão soldado. O que importava era ordem, disciplina, obediência. Sabe aquele estilo de aula com o professor gritando comandos, todo mundo em formação, sem espaço para criar? É um resquício direto dessa época, que valorizava muito mais a função do corpo do que a expressão dele. Agora, com a lente pedagogicista, a coisa muda de figura. É uma virada de chave importante. O movimento deixa de ser um fim em si mesmo e passa a ser uma ferramenta para educar a pessoa por inteiro, sabe? Integrando corpo, mente e emoções. É aqui que as atividades mais lúdicas, os jogos e a expressão corporal começam a ganhar força. Aí vem a lente esportivista. Com ela, a competição e o alto rendimento viram o centro de tudo. A influência dessa corrente é, fortíssima até hoje. E ela pode ser perigosa, porque acaba criando barreiras ao focar só nos mais habilidosos, excluindo quem não se encaixa no perfil do atleta e valorizando a vitória acima de tudo. E, finalmente, a nossa quinta lente, a popular. Ela nasce como uma crítica a tudo que veio antes. O foco aqui muda completamente. Agora a gente fala de inclusão, de cidadania, de valorizar a cultura de cada lugar. Práticas como as danças regionais, os jogos cooperativos, a capoeira, são exemplos perfeitos de como o movimento pode ser uma ferramenta de identidade e transformação social. E olha que interessante essa linha do tempo. O mais importante de notar aqui é que essas correntes não são caixinhas separadas, que uma acaba para a outra começar. Não, elas se sobrepõem, elas convivem, às vezes elas brigam entre si. É por isso que hoje a gente vê uma mistura de todas elas acontecendo ao mesmo tempo. E esse quadro, gente, é fantástico. Ele resume tudo de um jeito muito claro. De um lado, a gente tem a rigidez, a padronização dos modelos higienista e militarista. Do outro, a busca por inclusão, por diversidade da corrente popular. Entender essas diferenças é a chave para uma prática profissional muito mais consciente e crítica. Beleza, agora que a gente já tem as nossas lentes, é hora de ir para a missão de campo. Nesta parte, vamos ver como identificar na prática as pistas dessas correntes e, principalmente, as barreiras que elas ainda criam nas nossas comunidades. É aqui que a teoria encontra o mundo real, sabe? Uma aula de ginástica que parece um treinamento do exército é um eco vivinho do passado militarista.
Um projeto social que só dá bola para o time de futebol que ganha campeonato? Pura corrente esportivista. Agora uma praça, cheia de atividades diferentes, abertas para todo mundo, isso mostra a força da corrente popular em ação. E essas influências históricas, infelizmente, criam barreiras muito concretas. A herança esportivista, por exemplo, muitas vezes reforça preconceitos de gênero, afastando meninas de esportes ditos de menino. A própria desigualdade de acesso a um parque ou uma quadra de qualidade também é uma barreira histórica, que acaba deixando muita gente de fora. Certo, a gente já observou as pistas, já identificou as barreiras. Mas e agora? Como é que a gente analisa isso tudo de um jeito organizado para poder propor alguma solução? É aí que entra uma metodologia superpoderosa chamada STEAM. E olha, STEAM não é só fazer robô, não. É um jeito de pensar. Pensa assim, a gente usa ciência para investigar por que só os meninos usam a quadra da praça. A gente usa engenharia para projetar um novo jeito de usar esse espaço, que seja mais justo. E usa as artes para propor atividades novas, tipo dança ou circo, que atraiam um público diferente. É uma estrutura completa para a gente conseguir superar aquelas barreiras históricas. E isso tudo nos leva, claro, ao passo final. Como é que a gente transforma essa análise toda em ação de verdade, em ações que criem espaços mais inclusivos para todo mundo? E aqui está um roteiro, um passo a passo bem prático. Para quem está estudando ou para quem já está na área, esse é o caminho. Primeiro, diagnosticar, usando aquelas lentes históricas. Depois, planejar com metas claras, tipo, quero aumentar a participação de meninas em 20%. Aí vem a intervenção, a mão na massa e, o que é fundamental, avaliar o resultado para a gente aprender e melhorar sempre. No fim das contas, a grande lição é essa. Ter esse conhecimento histórico não é só para passar na prova. É a ferramenta mais poderosa que a gente tem para desafiar como as coisas são e para construir um futuro onde todas as pessoas, com todos os tipos de corpos e habilidades, se sintam bem-vindas e queiram se movimentar. E para a gente encerrar, fica essa reflexão. Cada aula que a gente planeja, cada jogo que a gente organiza, cada política pública, tudo isso está escrevendo o próximo capítulo dessa história. A pergunta que a gente precisa se fazer o tempo todo é: a história que estamos construindo hoje é aquela que a gente realmente quer deixar para o futuro?